Graça e paz, amados. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto do Conexão Sênior. Nós continuamos fazendo esses cultos online. Por enquanto, como vocês já sabem, os nossos cultos presenciais ainda estão suspensos, os do Sênior, para que a gente possa se cuidar aí um pouquinho mais. Mas em breve eu creio que Deus vai nos fazer essa surpresa de podermos voltar novamente a nos reunirmos. E isso tem sido uma falta para mim e eu creio que para vocês também. Mas nós seguimos aqui, unidos pelo Espírito Santo de Deus, tendo o Senhor na condução das nossas vidas, na condução de tudo aquilo que acontecer aqui, e tudo aquilo seja para o louvor do nome do nosso Senhor. Hoje nós vamos estar com o pastor Samuel na condução da palavra. Ele vai terminar a série que ele tem trazido para nós durante todo esse mês de junho. Vamos estar com o Márcio no louvor. E Deus tem, assim, levantado homens de Deus, mulheres de Deus, para estar nos ajudando, para estar nos conduzindo nesse período que estamos online. E eu louvo a Deus por isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma porção da palavra que está lá em 1 Pedro 5, a partir do 7 ao 11, que ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Nós temos passado, pelas nossas dificuldades, pelas nossas necessidades. Tem sido, sim, um período longo, um período de angústia, um período onde as nossas ansiedades estão, assim, num nível elevado. Mas aí vem o Senhor e nos diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Então, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que tem afligido o teu coração, tem afligido o meu coração. E ele diz, no 8, ele diz: sede sóbrios e vigiai. Então, o Senhor nos dá uma afirmação interessante, Porque o nosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso derredor. Ao nosso redor está acampado os anjos do Senhor, mas ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão para nos tragar. Mas seja firme, seja constante na sua fé. Não perca a sua fé de maneira nenhuma. Não fique olhando para as coisas que têm acontecido à sua volta. Não fique firmado naquilo que os seus olhos estão vendo. Mas se firme no Senhor, que é capaz de fazer infinitamente mais. Então, permaneça firme, porque o Senhor ainda nos diz: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Então, para nós só nos resta confiar no Senhor, porque Ele é quem nos vai fortalecer. Ele é quem nos tem fortalecido. Da hora que nós acordamos, à hora que nós vamos dormir, é o Senhor que tem cuidado e zelado por cada um de nós. Vamos orar e entregar esse momento ao altar do Senhor. Deus, eu quero te louvar, Pai. Quero te agradecer porque o Senhor nos permitiu, mais uma vez, ó Deus, estarmos aqui ministrando, ó Deus amado, através de tudo aquilo que o Senhor fará nesse dia. Obrigado, ó Pai, por cada um dos meus queridos que tem nos ajudado, por cada um daqueles que tem se comprometido com o Senhor, ó Pai, serem instrumentos da Tua misericórdia nas nossas vidas. Eu te louvo, ó Deus querido, por cada um dos meus amados
que estarão assistindo a este culto. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um deles, que estejamos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. E tudo aquilo que for feito aqui, ó Deus, seja única e exclusivamente para que o Teu nome seja glorificado. Tira de nós aquilo que não Te agrada, aquilo que não Te traz louvor, e usa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Se você tem alguma dificuldade, se você tem um pedido de oração, coloca aí no nosso chat. Os nossos intercessores, durante toda a nossa celebração e também durante a semana, vamos estar intercedendo por você. E se você precisar de ajuda também, nós estamos aqui para aquilo que for necessário te ajudar. Amém? E nós vamos louvar ao Senhor. Vamos ter o nosso período de colocar a nossa voz, né? As nossas ações para fora, agradecer ao Senhor de uma maneira alegre, de uma maneira grata. E o Márcio está aqui, mais uma vez, para nos ajudar. O Márcio já é o nosso parceirão, né, Márcio? Amém. Que Deus continue usando a sua vida, viu, querido? Deus te abençoe. Amém, Sônia. É sempre um privilégio estar com vocês aqui. Amém. E declarar, né, que nós temos que render graça ao nosso Deus. E você leu aí que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade aos pés da cruz. Lança sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Amém. Então só resta nós rendermos graças ao nosso Deus, né, Sônia? Amém. Vamos cantar? Vamos louvar? Render graças ao Senhor porque Ele é bom. Render graças ao Senhor porque Ele é bom. Render graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor. Somente ao Senhor. Render graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Render graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor. Mais uma vez. Render graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Render graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor. Render graças ao Senhor. Render graças ao Senhor.
Glória a Deus. Rendendo sempre graças ao nosso Deus, né? Porque Ele é bom e Ele está perto. Ele está perto e sempre perto de nós. Nós queremos a presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar essa canção nessa tarde que fala: perto quero estar, junto aos pés do Senhor. É o melhor lugar em que nós podemos estar. É aos pés do Senhor Jesus. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você prestou bem atenção naquilo que nós acabamos de cantar? Que tudo o que há em mim eu quero ofertar ao Senhor. Que independe da circunstância que nós estamos vivendo, louvaremos somente ao Senhor. Esse hino é um hino que fala muito ao meu coração. Quando nós falamos daquilo que nós temos passado, nós não estamos nos referindo apenas à pandemia, a esse momento que estamos vivendo, mas é a tudo que acontece ao nosso redor. E em todo o tempo, nós devemos louvar ao Senhor com um coração grato, com um coração generoso, com um coração doador. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos entrar no nosso momento de dízimos e ofertas e cantar ao Senhor: Senhor, tudo aquilo que eu tenho, eu quero ofertar ao Senhor. E Deus não nos pede tudo aquilo que Ele nos dá. Ele pede uma parte. E sabe para que é essa parte? Para que você possa ajudar aos nossos amados que estão passando por dificuldade. Eu louvo a Deus, porque eu e alguns irmãos estamos, de repente, numa situação mais tranquila, né? Meu esposo está empregado, meus filhos estão empregados, eu tenho a disponibilidade de estar aqui na casa do Senhor, então eu louvo a Deus por isso. Mas muitos dos nossos amados não têm essa disponibilidade. Talvez estejam tão cansados de estar procurando por um emprego, ou a situação está tão angustiante que o coração deles talvez pense em outra coisa que não seja estar aqui. Ou tem o coração assim muito generoso, querendo muito contribuir, mas no momento não estão tendo condições. Então Deus usa a minha vida e a sua vida para suprir a necessidade dos nossos amados. E quando eu digo os nossos amados, não é só a nossa igreja. A gente supre as necessidades dos nossos missionários, daqueles que passam aqui na frente da igreja e bate pedindo algum tipo de ajuda. Ninguém sai daqui de mãos vazias. Ninguém. Sempre tem alguém aqui e sempre tem alguma coisa para ser dado, para ser ofertado. E isso é por conta da sua generosidade, é por conta da minha generosidade. Lá em 2 Coríntios 9, no 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, não é porque cada culto você ouve nós falando sobre esse momento de dízimos e ofertas. Não é por isso que você deve contribuir, que você tem que contribuir. Não. Você vai fazer isso porque você é generoso, porque você tem um coração doador, porque o seu coração é grato por tudo aquilo que Deus te deu, que o que você tem vontade é ajudar aqueles que estão à sua volta. Então, você não vai fazer isso com tristeza e nem porque estamos falando, mas você vai fazer isso com um coração grato. Na tela vai aparecer o número das nossas contas bancárias, o número do nosso Pix, e você não precisa nem sair de casa. Agora está tudo muito facilitado, né? Com um clique você já consegue fazer o seu depósito. Mas, como a gente tem falado aqui, não deixe de enviar para nós, tanto por e-mail como pelo número do WhatsApp, aquilo que você destinou às suas ofertas, para que quando cair na nossa administração, esses valores sejam direcionados exatamente para aquilo que você destinou cada um dos valores. Nós temos uma administração temerosa a Deus
e vai fazer isso chegar de acordo com aquilo que você destinou. Só que para isso você precisa nos avisar para que foi. Então, por isso que você tem essas duas condições, ou por e-mail ou por WhatsApp, tá bom? E nós vamos orar com o coração grato, agradecendo ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos dá em ofertar. Senhor, eu quero te louvar, Deus, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido Deus zeloso, tem sido Deus cuidadoso, tem sido Deus provedor, e nós te louvamos, ó Pai, por tudo isso. Obrigado, ó Deus, porque os meus irmãos estão sim, ó Deus, com o coração querendo contribuir, mas por algum motivo, ó Deus, ou por desemprego, ou alguma necessidade, alguns não estão podendo fazer isso agora. Que em breve, ó Deus, o Senhor possa abrir portas de emprego, sanar essas dificuldades, para que eles possam voltar a contribuir. Obrigado por aqueles que fielmente têm contribuído, porque o Senhor tem dado trabalho, tem dado a condição, e sobretudo, ó Deus, tem falado tanto a esses corações, e eles têm sido sensíveis à voz do Teu Santo Espírito e contribuem com um coração alegre e grato. E obrigado, ó Deus, por aqueles que o Senhor tem sim falado, que ainda não têm esse privilégio, esse desejo de contribuir, mas que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja trabalhando também nesses corações, para que eles entendam o privilégio que é ofertar na casa do Senhor. Obrigado, ó Deus querido, pela nossa administração, que no temor do Senhor tem conduzido cada um desses valores. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem dado condições dessa igreja prosseguir, levando a Tua palavra, pregando o Teu evangelho, salvando vidas, ó Pai, através também dessas doações. Eu te louvo, ó Pai, e te agradeço por cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você seja generoso, que você continue ofertando com alegria. E nós vamos continuar louvando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Amém. E o momento é agora, de agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, né, Sônia? Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradecer Ele. Te agradeço,
meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vocês, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia! Muito obrigado, agradeço a Deus mais uma vez por essa tarde estar aqui junto com vocês, viu, Sônia? Deus abençoe. Amém, querido. Nós que louvamos e agradecemos a Deus, viu? Por você nos ajudar sempre e estar disposto a estar não só nos ajudando, mas também na igreja, viu? Deus continue te abençoando e te usando. Amém. E que bênção, né? Podemos agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E o nosso coração, esse mês de junho, ele se encheu de alegria, né? E alguns irmãos se surpreenderam de ver o pastor Samuel aqui trazendo essa série de mensagens para a gente, né? O pessoal vê o pastor Samuel ali no louvor, acha que ele só sabe louvar? Não. O pastor Samuel também é um homem de Deus, e quando Deus coloca no coração dele a palavra, ele também ministra, e a gente vê isso durante os louvores cantados no domingo, né, durante as celebrações. E nós louvamos a Deus, viu, pastor Samuel, pela sua vida, por esse período que o Senhor ficou conosco, e assim, é uma grata surpresa mesmo, né? A maneira como Deus usa a vida do Senhor e a forma tranquila como o Senhor consegue transmitir isso para a gente. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Sônia. Uma alegria para mim, mais uma vez, estar junto aqui para servir e adorar ao Senhor junto com vocês. Tem sido para mim um grande privilégio poder dividir um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração com vocês. E eu agradeço, Sônia, o convite que você fez, e foi um privilégio mesmo, o meu coração, estar junto com você, junto com os nossos queridos irmãos dos Sêniors, nesse tempo de celebração e de adoração. Muito obrigado mesmo, viu, querida? Em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Hoje nós estaremos na quinta mensagem sobre a série de adoração e louvor. Eu quero recapitular com vocês um pouquinho as 4 primeiras, para que os irmãos tenham assim uma percepção daquilo que nós falamos. Na primeira mensagem, baseada em João 4:23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Falamos sobre a procura de Deus sobre verdadeiros adoradores. É você? Na segunda mensagem, nós falamos um pouquinho sobre personagens bíblicos que não tiveram medo de abrir o coração e adorar e louvar ao Senhor, alguns em momentos de bastante alegria, outros em momentos de bastante tribulação, outros em momentos de bastante tristeza, mas em nenhum momento eles deixaram de adorar a Deus com todo o seu coração. É isso que está escrito nesse slidezinho que você está lendo aí. Pessoas que se dedicaram a adorar e a servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Na terceira mensagem, eu estou correndo um pouco mais, porque eu vou precisar de bastante tempo para a mensagem de hoje. Nós aprendemos, fomos desafiados por meio do Salmo 100, que nos traz alguns imperativos que nos impulsionam a servir mais eficientemente em nosso tempo de celebração
e adoração. Celebrem, sirvam com alegria, apresentem-se com louvores, pois a quem estamos dirigindo o nosso louvor deverá ser exaltado sem nenhuma reserva ou restrição. Nós nos baseamos no Salmo 100 para esta mensagem. Na quarta mensagem, na terça-feira passada, nós vimos alguns motivos que impedem um derramar da graça do Senhor no nosso coração, ou seja, algumas coisas que servem como impedimento ou empecilho para que nós possamos contemplar a grandeza de Deus no tempo de celebração, no tempo de louvor, no tempo de adoração. Nós conhecemos, então, alguns impedimentos a um derramar da glória de Deus sobre a nossa vida. Focamos que se houver pecado em nossas atitudes e em nossas vidas, dificilmente experimentaremos um derramar da glória de Deus. Lembramos a história do sacerdote Eli, seus filhos, sua nora e o neto de Eli, que teve o nome de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel do nosso meio. E alguns motivos onde a glória do Senhor se torna imperceptível por nós como resultado dos nossos pecados. Hoje, então, antes de entrar no hoje, resumindo, nós vimos até hoje o seguinte: Deus procura por verdadeiros adoradores que tenham o mesmo comportamento de vários personagens bíblicos que não deixam de adorar a Deus em momentos alegres e também em momentos em meio a grandes dificuldades do dia a dia. E que sirvam ao Senhor com todo o coração e com grande júbilo diante de todos, e que não permitam que pecados sejam impedimentos a um derramar da glória de Deus em nós, na igreja. Hoje, nós concluiremos com um panorama sobre quem é o nosso Deus. E, para isso, para que nós possamos conhecer um pouco mais, é necessário a gente entender alguns significados dos nomes de Deus na Bíblia. É interessante porque durante o tempo todo da palavra, Deus se mostra para nós através de alguns nomes específicos. Nós vamos olhar isso mais para baixo, mas hoje nós vamos estar falando sobre Deus, seus nomes e significados, conhecendo um pouco mais sobre Deus através dos seus nomes. O texto que eu estarei utilizando um pouco nesta tarde é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Um texto bastante conhecido de todos, que talvez seja um dos textos mais conhecidos para nós que somos dos sêniors, que já caminhamos há um bom tempo com o Senhor. Esse texto está de cor na sua cabeça. E ele diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito interessante esse texto. Eu vou repetir mais uma vez. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, diante da tua palavra, nós queremos que o Senhor fale conosco. Deus, nós não somos merecedores da tua graça, das tuas misericórdias, do derramar da graça do Senhor em nós, mas humildemente nós nos colocamos nas tuas mãos, humildemente nós estamos na tua presença, para que o Senhor fale conosco, fale comigo primeiro, como tem falado enquanto preparava esta mensagem. E agora, Deus, usa a minha vida para falar aos meus queridos irmãos, que o coração de todos eles possam estar abertos para as verdades da tua palavra. Nós te louvamos, nós te adoramos, e assim o fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu penso que muitos dos impedimentos a que busquemos louvar e adorar a Deus com toda a fidelidade no nosso coração é motivado pelo pouco conhecimento que temos dele. Sabemos que Deus é Pai, que Deus é Criador de todas as coisas, e é a quem as nossas orações devem ser dirigidas, a quem o nosso louvor deve ser dirigido, a quem a nossa adoração deve ser
dirigir, sempre em nome de Jesus, o nosso Salvador, seu Filho, que foi enviado pelo Pai para morrer em nosso lugar e nos reaproximar de Deus. E que em nosso dia a dia podemos contar com o auxílio do Espírito Santo de Deus, que nos conduz, nos impulsiona a sermos melhores a cada dia e que nos conforta com todos os atributos disponíveis por Deus para o nosso coração. Mas muitas vezes não entendemos como podemos ter um relacionamento melhor com Deus por pura falta de conhecimento de tudo aquilo que Deus faz por nós, pelos livramentos, pelos cuidados diários, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, melhor dizendo, não nos apercebemos disso. Hoje quero tomar emprestado os nomes de Deus, de como se tornou conhecido na sua forma original, ou seja, os nomes de Deus no original bíblico. Toda vez que aparecia o nome de Deus de uma forma diferente, representava uma atitude ou alguma coisa grandiosa que Deus estava fazendo pelo povo de Deus. Cada vez que aparecia um desses nomes, ou era um livramento da parte de Deus, ou era um reconhecimento da grandiosidade de Deus para ser mostrada para outros povos, ou simplesmente Deus queria mostrar quem ele era, fazer-nos lembrar do poder de Deus através do seu nome. Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, para que vocês possam entender. Nós encontramos na Bíblia separados 42 títulos aproximadamente, e eu creio que existam muitos outros distribuídos ao longo das Escrituras e que quase sempre deixamos de considerar em nossos momentos de louvor e adoração, que fortaleceriam a nossa fé e a nossa confiança em Deus no nosso dia a dia. À medida que conhecemos melhor a Deus, melhor será o nosso tempo de louvor e adoração. Quanto mais eu conheço sobre Deus, melhor será a minha confiança nele em todos os aspectos da minha vida, que concluirá em melhor louvor, melhor adoração, maior dependência, mais confiança, mais prazer em estar na sua presença para adorá-lo. Se formos utilizar todos os 42 títulos e nomes de Deus, creio que precisaríamos de muitas horas para uma passada rápida por cada um deles. Então, apresentarei todos eles na sequência e pensaremos apenas alguns, não os mais importantes, porque todos eles são importantes. Eu simplesmente peguei alguns e falarei alguns, um pouquinho mais sobre cada um deles. Então, vejamos a lista dos nomes de Jesus, dos nomes de Deus na Bíblia. Agora, presta atenção, porque só a leitura dos nomes de Deus na Bíblia já deve servir de motivo suficiente para que eu e você tenhamos um coração de adorador, um coração de servo, que possa nos levar a adorá-lo, a servi-lo, a ter um tempo significativo de adoração e de louvor e de celebração na presença do Senhor. Eu separei em 4 listas, porque são bastantes, então presta atenção aí, tá bom? O primeiro nome é Abba. Abba significa Pai. Depois vem Adon Hakavod, Rei da Glória. Adonai, Senhor. E depois vem antigo de dias, ou seja, o mais antigo ser do universo é o nosso Deus. Uma concepção a Deus vivo, Deus Pai eterno. Deus, aquele que vai adiante ou começa as coisas. Deus que faz pacto ou aliança. O Deus zeloso, o Deus das sabedorias, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A próxima lista diz: o Deus que faz pacto ou aliança, Deus de graça e misericórdia, Deus de compaixão, Deus eterno da eternidade, Deus zeloso, El Rafa, o Deus que vê tudo, Deus que vê da vista, Deus é minha rocha e meu refúgio, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Elohim, Altíssimo, Elohim no plural, Deus Criador, implícito poder criativo e a onipotência de Deus. Na lista 3, Eloam, Deus Criador, implícito poder criativo e a onipotência de Deus. Ferrer, Deus Criador dos céus e da terra. O nome, o Senhor, o nome que é Yahvé, mais usado no judaísmo. Não dá nem para pronunciar essa palavra, mas significa o Deus Todo-Poderoso. Kadosh, santo.
Kadosh Israel, o Santo de Israel, Malach Brit, o anjo da aliança, criador da luz, protetor, que nos santifica, libertador. É um tetagrama que diz Yahvé, o nome mais impronunciável de Deus, quase sempre traduzido por Senhor. Na quarta lista, Yahvé, eu sou. Depois vem o Senhor Deus Altíssimo e Tremendo, o Senhor teu Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas, Jeová, o Senhor eterno, Jeová Rafá, o Senhor que te cura, Jeová Tzevoat, o Senhor das hostes celestiais, Jeová Shalom, o Senhor é paz, Jeová Shammah, o Senhor está presente, o Senhor está ali. E depois, o Senhor, justiça nossa, o Senhor é a nossa justiça. Depois que eu li esse monte de nomes de Deus para você, tem algum significado diferente você cantar aquela canção que diz quão grande é o meu Deus? Cantarei quão grande é o meu Deus? Tem algum significado você cantar aquela outra música que diz Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar na tua perfeição, ao criar o mundo do jeito que ele foi criado, ao criar o universo, ao criar a minha vida, ao criar a minha família, ao criar esse mundo, a nossa igreja? Tem algum significado maior para você quando você começa a cantar que as nossas forças irão se renovar se nós esperarmos no Senhor? Esse Senhor que eu li, todos esses nomes representam o Deus que cuida de nós, o Deus que é o Santo Santo de Israel, que está cuidando da minha e da sua vida nos mínimos detalhes, queridos, nos mínimos detalhes da minha vida. Todos eles não passam desapercebidos ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Toda vez que eu me reunir com vocês mais uma vez, para cantarmos louvores, para adorarmos o nome do Senhor, nós temos que ter em mente e no coração a preciosidade que é caminhar com o Senhor, que é conhecer a Jesus, que é viver para Ele, que é sentir a companhia e a presença do Senhor diariamente na nossa vida. Sabe, queridos irmãos, quando passamos a olhar quando passamos os olhos nesses nomes de Deus e em como o nosso Deus se fez conhecido ao povo de Israel e como ele se torna conhecido a nós através da sua palavra, através dos seus grandiosos e poderosos feitos descritos nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, que é a sua palavra, revelação de Deus para mim e para você, jamais saberemos quem é Deus e tudo o que ele fez por nós e por todo mundo, se simplesmente negligenciarmos ou desprezarmos a sua palavra. Eu só consigo entender quem é Deus se eu for buscar quem é Deus na palavra. Eu só consigo adorar a Deus em espírito e em verdade se eu procurar na palavra os seus grandiosos feitos por toda a humanidade e por mim, pela minha família, pela minha igreja, pela nossa vida. Eu só consigo adorar a Deus em espírito e em verdade se eu entender na minha mente e ter no meu coração quem é Deus. Quem é Deus? Isso fará toda a diferença. Eu não vou cantar porque apenas eu conheço a música ou porque eu gosto de cantar. Eu não vou cantar porque a música foi bem ensaiada e eu gosto da harmonia daquela música. Eu não vou cantar porque aquele momento é um momento preciso, é um momento precioso de louvor, é um momento para preencher um pedaço do culto. Nada disso. Eu vou cantar porque eu conheço, eu caminho com quem eu estou servindo. Eu conheço o meu Deus. E por conhecer o meu Deus, eu vou ter todo o prazer em abrir os meus lábios, abrir o meu coração e glorificar a Deus sem nenhum impedimento. Sem nenhum impedimento. Deus se torna conhecido por tudo o que ele é, expressados no significado de seus nomes. Vamos ver alguns desses nomes. São 42 nomes que eu listei. Seria interessante fazer um estudo sobre todos eles, mas não vai dar tempo. Então, eu peguei dos 42 nomes, eu pensei 8 dos nomes, não os mais importantes, todos eles são importantes,
não os mais significativos, todos eles são significativos. Eu peguei por gosto pessoal, porque esses nomes significam alguma coisa para mim também. Todos eles significam, e eu queria compartilhar um pouquinho cada um deles, porque eles representam algo especial para o meu coração e eu gostaria de dividir com vocês. O primeiro dos nomes é Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão bíblica derivada do termo com origem no aramaico Abba, que significa pai ou meu pai. Para algumas religiões, entre elas o cristianismo, a palavra Abba é utilizada para se referir à figura paterna sagrada de Deus. Jesus usou esse nome se referindo a Deus como Abba Pai, ou papaizinho. É uma forma carinhosa de se tratar com Deus. Isso demonstra um grau de intimidade de Jesus ao conversar com Deus. Nós precisamos aprender com Jesus e desenvolvermos uma intimidade tão sincera com Deus que nos permitirá chegar em sua presença nos momentos de adoração e louvor sem nenhum impedimento ou barreira que não nos permita abrir o nosso coração perante Ele em um tempo de intimidade que faça diferença na nossa vida cristã. E essa intimidade com o Pai nos permitirá chamá-lo de paizinho, de papai, de Abba, amoroso, relacionamento íntimo com Deus, entre Deus e nós, como resultado de um caminhar com Deus. A intimidade com Deus é algo desenvolvido à medida em que o conhecemos melhor. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu tenho intimidade com Ele. Quanto mais eu me permito, através da palavra, ser ministrado por Deus no meu coração, mais eu vou conhecer quem é Deus. E aí sim, a minha confiança, o meu amor, a minha dependência, o meu louvor, a minha adoração, a minha celebração a Ele vai ter significado. Não vai ser simplesmente um período do culto ou um ritual para poder preparar o meu coração para ouvir a palavra. Não, vai ser algo que tenha significado. Aí sim, quando eu conheço a Deus, eu consigo chamá-lo de papai. Porque é mais ou menos assim que a gente faz com os nossos pais e com os nossos filhos, né? Até hoje, meu filho, com 37 anos, me chama de papai. Isso é a intimidade que nós temos. Se eu tivesse o meu pai vivo, eu não fui habituado a chamá-lo de papai, de paizinho. Eu chamava ele só de pai. Mas Deus nos ensina que nós podemos tratá-lo como papai, com todo o respeito, por tudo aquilo que ele representa para nós como pai, criador, sustentador e dirigente de todas as coisas. Quanto tempo faz que você não chama Deus de papai? Quanto tempo faz que você não senta no colo de Deus e derrama o seu coração perante Ele? O segundo nome que eu peguei é Adonai. Adonai é um termo com origem no hebreu que significa meu Senhor. Este era o nome de Deus usado no Antigo Testamento em vez do nome divino de Yahvé, uma vez que este, por respeito, não se devia se pronunciar. Então eles usavam Adonai, meu Senhor. Quando entendemos que Adonai, meu Senhor, é de fato o Senhor de tudo que somos, pensamos ou possuímos, os nossos momentos de adoração serão o resultado deste reconhecimento e jamais serão momentos vazios ou sem emoção, sem brilho ou sem devoção. Jamais serão momentos para preencher um tempo de celebração. Adoração ao Senhor significa que não somos de nós mesmos, pertencemos a Deus, que tem todo o direito de fazer na nossa vida a sua boa, perfeita e agradável vontade. Pastor, mas às vezes a gente passa por tanto problema, tanta provação, tanta situação desagradável. Mesmo assim, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? É, meu querido irmão. A vontade de Deus sempre é boa, sempre é agradável e sempre perfeita. Mesmo que aos nossos olhos, naquele momento, nós não experimentamos a bondade, a perfeição e ela não seja agradável.
ela continua sendo. Ontem o pastor Abner falou uma frase bem interessante, né? Deus, ele não precisa... Você não precisa acreditar que Deus existe para ele existir. Ele existe, quer você creia, quer não. Deus existe e ele tem todo o interesse de cuidar dos seus filhos da melhor forma possível. O terceiro nome de Deus é El Rai, o Deus que tudo vê. Nesse Deus que tudo vê, nos permite a onipresença de Deus entre nós. Em todos os momentos da nossa vida, saber que Deus é o Rai, o Deus que tudo vê, é o nosso Deus. Nos dá segurança de que Ele tem o controle e domínio sobre tudo na nossa vida. El Rai, Deus que vê, é baseado em Gênesis 16, versículo 13. É aquele texto em que Agar, depois que ela é abandonada no deserto, expulsa da presença de Sara, quando se sentiu totalmente abandonada, sozinha, sem nenhuma motivação para continuar vivendo, sem alimento ou água para si mesma e para seu filho Ismael, nesse contexto, ela conheceu El Rai, o Deus que tudo vê. Você conhece o Deus que tudo vê? Você se tem intimidade com o Deus que conhece todo o teu ser, mente, alma e espírito? Antes que os pensamentos me venham à mente, ele já conhece, ele vê e ele sabe. Querer conhecer a Deus que me vê, o Deus que vê tudo, quando parece que ninguém mais nos vê, quando nos sentimos aparentemente sozinhos do ponto de vista humano, quando nos sentimos mais um no meio de uma multidão de pessoas, de um grupo chamado Igreja do Senhor Jesus. Às vezes estamos lá no meio da igreja com 300, agora com 250 pessoas, mas quando tínhamos a igreja cheia, tinha lá 700 pessoas, 750 pessoas, e às vezes passava na nossa mente o seguinte pensamento: tantas pessoas orando, tantas pessoas falando com Deus, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está ouvindo o meu clamor? Será que Deus está ouvindo o derramar do meu coração? Será que Deus está vendo a aflição do meu coração? Será que Deus está vendo? Deus está me vendo? Será que Deus está me enxergando? Ou será que Ele está atendendo a todos, mas Ele não consegue um tempinho especial para o meu coração? Queridos, Deus está vendo sim. Deus está vendo a aflição do seu coração. Deus está vendo a alegria do seu coração. Deus te vê em qualquer momento da sua vida. Deus te enxerga quando parece que ninguém mais te vê. Deus está vendo aquilo que vai no seu coração. Quando nos sentimos assim, como se fosse mais um no meio da multidão, é nesse momento que nós precisamos confiar no Deus que tudo vê, que conhece o nosso coração, está atento ao clamor dos nossos lábios, ao desejo do nosso coração, ao derramar do nosso coração, ao choro do nosso coração na sua presença. Nós somos únicos para Deus. E é dessa forma que devemos nos apresentar diante dele, para adorá-lo e para louvá-lo, como se fosse Deus e eu e mais ninguém. Gostoso isso, né? É como se você estivesse sozinho com Deus, e Deus estivesse numa sala, numa poltrona sentada na sua frente, você na poltrona da frente, e aí você derrama o seu coração perante Ele. É dessa forma que Deus vê você. É dessa forma que você precisa ver Deus. Quando você for orar e falar com Ele, é dessa forma. Você sentado na poltrona da frente e Deus está ouvindo o seu clamor e a sua voz. Saber que Deus nos vê traz uma responsabilidade para cada um de nós, que é saber que nada poderá ser escondido de Deus. Então, para que eu e você tenhamos um tempo especial no coração de Deus, devemos nos desnudar completamente daquilo que tentamos ser e mostrar para Deus e passarmos a ser realmente quem somos de verdade perante Deus. O quarto nome é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso é merecedor de toda a nossa adoração e louvor, mesmo que Ele não precise de nada de nós. Preste atenção nisso, queridos.
Deus não precisa de nada de nós. Ele só quer ver a nossa devoção. O amor que Deus tem por nós nos permite chegar à sua presença por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, seu Filho que derramou sangue precioso que nos permite ser amados e especiais para Deus. Você não fica comovido ao saber que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, se inclina para ouvir a sua oração? O seu clamor, o seu chorar, para ouvir o seu louvor, para prestar atenção na sua adoração, para se emocionar com você enquanto você o adora? Você não fica comovido com isso? Eu fico. Eu fico. E isso nos leva ao quinto nome, Kadosh, santo. Significa santo em hebraico. É também a expressão utilizada para designar o nome de Deus dos judeus. Também significa algo sagrado. Deus espera que a vida dos seus adoradores seja santificada exclusivamente para Ele. Como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Simples assim. Deus quer santidade na vida dos seus filhos. Deus espera isso de todos os seus filhos. Não existe brechas para negociação. Eu posso ser meio santo ou não. Não existe essa flexibilidade. Ou você é santo diante de Deus, ou você é pecador. O texto da Bíblia diz, não, se você quiser, você seja santo. Não, sede é imperativo de Deus. Sede santos porque Ele, o Senhor, é santo. Ah, que gostoso saber que a santidade de Deus é algo que deve fazer parte da minha vida, deve brotar no meu coração um profundo desejo, mesmo sendo um homem pecador, um profundo desejo de que, quando eu me apresentar diante do Senhor, eu tenha um coração limpo, um coração santo, um coração que agrade o coração do Pai. Em sexto nome, Jeová Rafá, o Senhor que te sara, ou o Senhor que te cura. O texto que nós lemos, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, se nós somos o povo de Deus, se nós somos chamados segundo o seu nome, povo de Deus, povo do Deus Altíssimo, povo do Deus Todo-Poderoso, povo do Deus Adonai, povo do Deus Yahvé. Se nós somos esse povo, nós precisamos nos humilhar diante dele, buscar a sua face em oração, clamar a misericórdia do Senhor pela nossa nação, pela nossa vida, pelas nossas enfermidades, por aquilo que ele precisa e que ele pode fazer no meio do seu povo. Deus promete, queridos, preste atenção nisso, não tenha dúvida, preste atenção. Deus promete que ouviria dos céus. Ele está ouvindo o clamor do seu coração. Mas, antes de atender o desejo do seu coração, ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai perdoar os nossos pecados. E ele vai, depois disso, sarar a nossa terra e sarar toda a nossa vida. Que gostoso saber que nós não temos um Deus que se preocupa, que nos fez, lançou-nos no mundo e não tem tempo para nós. Ele não tem tempo, está muito ocupado cuidando do mundo todo, do universo inteiro, e ele não tem nenhum tempinho para ouvir o clamor dos seus filhos. Não! Essa é uma mentira que Satanás tenta colocar no nosso coração. A Bíblia diz, e ele promete, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, a minha presença, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus pode e quer sarar a nossa terra dessa enfermidade que tanto nos assusta, não é? Câncer sempre nos assustou, era o bicho-papão da época. Agora o bicho-papão parece que é a Covid, não é? Tudo que acontece no mundo hoje em dia parece que gira em torno
dessa enfermidade que tanto nos assusta. No momento que Deus quiser, quando Ele quiser, Ele pode nos livrar dessa enfermidade, no nome de Jesus. Deus pode nos salvar, Deus pode curar a nossa igreja da indiferença que alguns têm tido para com as coisas do Senhor, com o desânimo que alguns têm tido com as coisas do Senhor, pela falta de vontade de estar na igreja para celebrar o nome do Senhor. Deus pode nos curar, Deus pode curar a sua igreja plenamente e trazer um derramar da graça do Senhor em nós e promover em nós um tremendo avivamento que faça diferença no reino para a glória dele. É promessa dele, de que se fizermos segundo esse texto de 2 Crônicas 7,14, ele ouvirá, perdoará os nossos pecados e a nossa terra experimentará a cura do Senhor. Qual é a cura que você precisa experimentar hoje da parte de Deus? O que você precisa? No que você precisa ser curado hoje para a glória do Senhor? O próximo nome, e é o penúltimo, Jeová Shalom. O Senhor é paz. Quando saudamos uns aos outros com a paz do Senhor, estamos dizendo que em nosso coração e no de quem estamos saudando, reina a paz do Senhor, com todas as nossas alegrias e vitórias, mas também apesar das nossas dificuldades, tristezas e angústias. A paz do Senhor deve ser o suficiente para que eu e você tenhamos a segurança da companhia de Jesus no nosso coração e o cuidado de Deus para com a nossa vida. A paz do Senhor deverá ser razão suficiente, queridos, suficiente para que nós permaneçamos seguros e amparados em seus braços. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nenhuma tristeza, nenhuma situação desagradável. O melhor texto para explicar que nada nos separará do amor de Deus está lá em Romanos 8, 35 e 39. E esse texto diz o seguinte, é um texto conhecido, eu vou ler rapidamente. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, não apenas vencedores, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E agora, olha, essa é a cereja do bolo desse texto. Pois estou certo, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga um aleluia aí. Aleluia. Isso deve ser motivo mais do que suficiente para que o nosso tempo de celebração, o nosso tempo de adoração, o nosso tempo de louvor, o nosso tempo de festa diante de Deus tenha um significado todo especial. Todo especial. E isso faz toda a diferença no nosso coração. Quando nós nos curvarmos diante da soberania do Senhor, nós experimentaremos a companhia do Senhor na sua plenitude, na sua totalidade. Não apenas nos momentos de celebração, ou nos cultos em casa, ou nos momentos de oração, leitura da Bíblia, não. Em todo o instante. E isso nos leva para o último dos nomes escolhidos para esta tarde, Jeová Shammah. O Senhor está presente. O Senhor está presente. Saber que o Senhor está presente nos traz tranquilidade ao coração e à alma. O Salmo 62, versículo 1 e o versículo 5, diz o seguinte: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. E o versículo 5 diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. A presença do Senhor nos fortalece, nos anima, nos enche de esperança e nos permite ver a sua glória em qualquer momento da nossa vida. Quando conhecemos um pouco mais sobre Deus,
seus atributos, seu caráter imutável, seus gloriosos e poderosos feitos em toda a história da humanidade e da nossa própria história, não é? Costumamos olhar para a Bíblia, nossa, Deus fez tantas coisas grandiosas para o povo dele naquela época, mas eu não tenho visto algumas coisas grandiosas como essas na minha vida. Deus tem feito coisas grandiosas na nossa vida, sim. O fato dele ter mandado Jesus morrer no meu e no seu lugar já é mais do que suficiente para que eu adore pelo resto da minha vida. Eu e você adoremos ao Senhor o tempo todo, só por causa desse pequeno presente de Deus para nós, que foi mandar Jesus, seu filho, derramar o sangue dele no meu lugar. Ah, queridos, quando isso for verdade de fato para nós, nós não encontraremos dificuldades para adorá-lo como ele merece. Não encontraremos dificuldades em ter uma vida de louvor em todo o tempo. Não encontraremos dificuldades em ter uma vida de santidade perante ele. Resumindo o final, Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, que possamos ser um dos achados na procura de Deus, não para nossa glória, mas para a glória dele. Ser verdadeiros adoradores, preste atenção, autenticados por Deus. Sabe quem pode dizer que você é verdadeiro adorador ou não? É Deus, né? Só quem pode dizer se eu sou um verdadeiro adorador é Deus. Não é a minha qualidade excelente vocal ou o meu tocar de instrumentos da melhor forma possível ou a minha mão levantada no templo mais alto do que as outras mãos ou a minha postura de adorador. Não. Quem autentica se eu sou um verdadeiro adorador é Deus. Ah, gente, que o seu coração não fique orgulhoso se você receber a chancela de Deus, de adorador autêntico, mas que o nosso coração seja eternamente grato por sua maravilhosa graça e por tudo que Deus fez por nós. Quando entendemos isso, nossa vida será totalmente voltada para adorar, louvar, celebrar, servir e honrar ao Senhor. Eu vou repetir. A nossa vida será totalmente, não parcialmente, totalmente, não só nos momentos de culto, totalmente, não só na presença de mais pessoas, totalmente, não só quando as pessoas estiverem olhando, mas totalmente voltada para adorar, louvar, celebrar, servir e honrar ao Senhor com o pouco que somos, com o pouquinho que temos, mas que nas mãos de Deus fará diferença na família, na igreja, no reino e na nossa nação. Que Deus possa abençoar muito o seu coração e que quando você, no nosso próximo tempo de celebração, individual ou coletivo, nos reunirmos para celebrar e adorar ao Senhor, você tenha à mente quem é o Deus a quem você está adorando, a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos celebrando, a quem nós estamos adorando, e olhar para o nosso coração e não permitir que exista em nós qualquer impedimento a um derramar da graça de Deus, da graça do Senhor, de um encher do Espírito Santo de Deus no nosso coração, para que o nosso louvor chegue até o altar do Senhor como aroma suave e que a nossa vida reflita o brilho da glória do Senhor entre as pessoas que estão ao nosso redor, para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe o seu coração e que neste dia, mais uma vez, o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e complete no seu coração aquilo que eu não consegui completar, para a tua glória, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Sônia? Amém, pastor Samuel. Obrigado, querida, pela oportunidade de poder dividir um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Amém. E eu estou aqui chorando, porque
Para mim foi uma semana muito difícil. Desculpa. Uma semana de muito choro. E eu vim pedindo ao Senhor, Senhor, fala comigo. Usa o teu filho para falar conosco. E para vocês que estão em casa, como está funcionando a nossa gravação? Eu estou aqui na Casa Branca, numa sala fechada, sozinha. O pastor Samuel está na casa dele. O Márcio está no estúdio aqui também, numa sala separada. E quando o pastor Samuel começou a ministrar essa palavra, ele estava falando só comigo. Falando comigo e com o Samuel, que está no som também. Então, nós dois somos os primeiros a ouvir essa palavra, e agora dividida com todos vocês que estão nos assistindo. Então, Deus falou, primeiro ao meu coração, tenho certeza que falou ao coração do pastor Samuel antes dele ministrar isso para nós. E como é bom saber que nós temos um Deus que zela por nós. Nós temos um paizinho que cuida de nós. Eu não tive, pastor Samuel, esse privilégio de ter um pai, né, um pai biológico que cuidasse, né, de mim. O meu pai era uma pessoa que bebia muito, né, sofria muito com isso. Então, nós não tínhamos essa questão de pai, assim, ali junto, papai, paizinho, né? Era o pai por respeito de chamá-lo na hora, mas esse amor nós não tínhamos. E eu descobri esse amor em Deus. Esse paizinho, eu descobri em Deus. O meu pai não foi um bom exemplo de pai. Tanto é que, logo no começo da minha vida cristã, a menção de Deus Pai me assustava, porque o meu pai não tinha sido um bom exemplo. Aí eu pude experimentar que o amor de Deus por mim e por nós é tão grande que, independente como é que foi o seu pai biológico, ele supre, no nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que nós precisamos, e a figura paterna ganha um novo significado quando nós começamos a caminhar com Deus, quando nós o conhecemos de fato. Exatamente. E chamar Deus de paizinho, para mim é uma coisa assim, muito natural. Eu chamo Deus de paizinho, né? Nas minhas orações eu costumo chamar Deus de paizinho, porque é assim que eu me vejo, né? No colo daquele que nos criou, para que nós também pudéssemos estar em louvor e adoração. Então eu espero que Deus possa falar ao seu coração, assim como falou comigo nessa tarde. Que a gente consiga seguir em frente, né? Independente de todos esses nomes que o pastor Samuel citou, a gente possa saber que nós temos sim um Pai zeloso, um Deus cuidadoso, aquele Deus que cura, né? Cura as nossas almas, cura as nossas feridas, cura o nosso coração partido. Então, que Deus continue assim, a cuidar de cada um de nós. Eu louvo a Deus mesmo pela vida do Senhor, pastor, pelo tempo que nós passamos juntos aqui. E o Senhor é muito bem-vindo, viu? Todas as vezes que o Senhor quiser, tá bom? Amém. E nós vamos... Deus abençoe a todos. Amém. E nós vamos ter o nosso período de oração agora. Nós vamos louvar ao Senhor. Agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Senhor, eu quero te louvar, Deus. Primeiro, Paizinho, te agradecer pelo cuidado do Senhor, não só com os meus amados, Pai, mas em especial hoje comigo, porque essa palavra foi primeiro para o meu coração, Senhor, para depois ir para o coração dos meus amados. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso, é um Deus que está conosco em todo o tempo. Hoje, Senhor, nós só queremos louvar, engrandecer o Teu nome, dizer o quanto o Senhor é maravilhoso. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas angústias, o Senhor sabe o que cada um de nós tem pedido na Tua presença. O Senhor sabe que nós temos depositado no altar do Senhor todas as nossas aflições. O Senhor sabe, ó Deus querido,
o quanto às vezes choramos na tua presença, buscamos o teu socorro, mas temos a certeza de que o Senhor é um Deus que faz e faz infinitamente mais do que aquilo que temos pedido ou imaginado. Faz além daquilo, ó Deus amado, que estamos pensando. E eu te louvo, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvo porque o Senhor tem sim recolhido cada uma das nossas orações, o Senhor tem atendido a cada uma delas no tempo do Senhor. E é assim que vai continuar sendo feito. Que a tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas se cumpra. Ainda que derramamos lágrimas na tua presença, ainda que isso doa no nosso coração, mas nós sabemos que o melhor do Senhor, ó Deus, o Senhor está fazendo. E o melhor do Senhor, o Senhor enviou para nós, que foi o teu Filho Jesus, para morrer ali naquela cruz, para nos salvar, nos dar vida eterna. Obrigado, Paizinho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. O nosso coração, Senhor, está tão grato que eu não consigo, com palavras, expressar aquilo que está no meu coração. Recebe, ó Deus amado, esse momento de louvor. Recebe as orações que os meus amados têm colocado diante do teu altar. E faz, ó Deus amado, no tempo do Senhor o que precisar ser feito. Cura, liberta, restaura. Traz, ó Deus, um novo ânimo, um novo vigor. Traz, ó Deus, aqueles que estão longe. Senhor, que o nosso coração possa ser tão grato ao Senhor, ó Pai, que nos nossos momentos de louvor, como disse o pastor Samuel, a gente consiga se expressar de uma maneira que o teu nome seja glorificado e que primeiro alegre o teu coração, ó Deus, em todo o tempo. Eu te louvo, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Colhe, Pai, cada uma das nossas orações, das nossas petições. Continue a usar as nossas vidas. Continue a fazer de nós instrumento da tua misericórdia por onde a gente passar. E que esse culto, ó Deus, possa chegar até o Senhor com um aroma suave. Eu te louvo por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Paizinho, por tudo. Obrigada, pastor Samuel. Obrigada, Márcio. Obrigado, pessoal da mídia e comunicação que está conosco. E obrigado por você ter parado aqui para nos ouvir, nos assistir. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu gostaria de deixar um lembrete para vocês. Nessa quarta-feira, vocês sabem que o nosso culto mudou de horário. Ele está agora às 19h30 e ele será presencial, tá? Você não precisa fazer a inscrição, você pode vir, começará às 19h30 e o tema dessa quarta-feira será Não Tenha Medo, pois eu estou contigo, com o pastor Abner. Então, venha celebrar ao Senhor conosco e não tenha medo, pois o Deus que tudo pode está conosco. E nós vamos ficando por aqui. E se o Senhor assim nos permitir, terça-feira estaremos de volta. E eu louvo a Deus por tudo que aconteceu aqui hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e continuem firmes, sabendo que Deus não saiu do controle nem das nossas vidas e nem das situações que nos cercam. Deus te abençoe.